Olá, pessoal, tudo certinho? Então, vamos seguir na matéria, trabalhar o restante do tema de agentes públicos que a gente só iniciou no final da aula passada e partir para o tema de improbidade também, na aula de hoje, tá? Como eu já tinha explicado a vocês, agentes públicos é uma matéria muito grande, então a gente não vai conseguir esgotar toda a matéria, mas a gente vai conseguir trabalhar os pontos que costumam cair na prova de vocês. Eu combinei que são agentes públicos todos aqueles que atuam em nome do Estado, só recapitulando. Daí dividimos eles em agentes políticos, particulares em colaboração e servidores estatais. E nós dividimos os servidores estatais em temporários, seletistas e estatutários. Os temporários, nós conversamos na aula passada, são contratados com base no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, para prestação de serviço temporário, de excepcional interesse público. Seletistas e estatutários, esses atuam no exercício da atividade permanente do órgão. Então, seja seletista, seja estatutário, eles atuam no exercício da atividade permanente do órgão. E aí, para ingressar no serviço permanente, seja como seletista, seja como estatutário, o sujeito tem que ser aprovado mediante concurso público. Concurso de provas ou de provas e títulos é indispensável para o ingresso no serviço permanente. O artigo 37, inciso 2, exige a aprovação mediante concurso para ingressar no serviço permanente, tá? Qual o prazo de validade de um concurso? 2 anos, prorrogável uma vez por igual período? Não. O concurso, ele tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A ideia é de que esse concurso público terá validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E o candidato aprovado, dentro do número de vagas previsto no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Então vamos lá. O concurso pode ter validade de 2 anos? Pode. O edital é quem define o prazo de validade do concurso. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, podem ser 2 anos, né? No máximo 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E o sujeito que foi aprovado dentro do número de vagas que o edital tinha previsto, tem direito subjetivo à nomeação. Se ele foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, ele tem direito subjetivo a ser nomeado, tá? Novas vagas criadas durante a validade do concurso não geram direito à nomeação, mas a aprovação no número de vagas do edital gera direito subjetivo à nomeação. Além disso, tome cuidado com a súmula vinculante número 44. A súmula vinculante número 44 diz que é constitucional a realização de exame psicotécnico em prova de concurso, desde que haja previsão em lei. Isso é importante. É porque, assim, o edital também tem que prever, porque o edital precisa estabelecer critérios objetivos. Não existe mais aquele exame psicotécnico em que ele pega um papel em branco com a mancha vermelha, pergunta o que é isso, você diz é sangue. Ele bota lá embaixo, tendências homicidas. Isso não existe mais, tá? Tem que haver uma previsão editalícia do exame psicotécnico. E esse edital precisa estabelecer critérios objetivos de seleção no exame psicotécnico. Mas o que eu estou lhe dizendo, o que a súmula vinculante está lhe dizendo é que não basta, não é suficiente a previsão editalícia. Para que o exame psicotécnico seja constitucional, tem que haver previsão em lei. Então, o exame psicotécnico será admitido em prova de concurso, desde que haja previsão em lei da realização desse exame psicotécnico. Bacana? Daí eu te pergunto, seletistas e estatutários exercem atividade permanente? Ambos dependem da aprovação mediante concurso. Significa dizer que tanto seletistas quanto estatutários, os dois, podem adquirir a estabilidade regulamentada no artigo 41 da Constituição Federal? Sim ou não? De jeito nenhum. O artigo 41 da Constituição regulamenta que a estabilidade será adquirida pelos detentores de cargos públicos e não pelos detentores de emprego. Então, a ideia é de que os detentores de emprego não podem adquirir estabilidade. A estabilidade, ela será adquirida somente pelos detentores de cargos públicos. Não é possível que essa estabilidade seja adquirida pelos detentores de empregos, tá? Então, para começar, a estabilidade somente poderá ser adquirida pelos detentores de cargos públicos. Os detentores de emprego não podem vir adquirir estabilidade. Pessoal,
eu disse a vocês que todo servidor estatutário é estável. Eu disse isso? Não. Mas eu disse a vocês que todo servidor estatutário pode vir a adquirir estabilidade? Também não. Por quê? Os estatutários se dividem em detentores de cargos efetivos e detentores de cargos em comissão. E o que a gente sabe é que os cargos em comissão são cargos específicos para atividades de direção, chefia ou assessoramento. Então, não é possível nomear cargo em comissão para atividade técnica do órgão. O cargo em comissão só pode ser preenchido para funções de direção, chefia e assessoramento. E esses cargos em comissão, eles são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, a nomeação é livre, o que significa dizer que esses cargos em comissão são exceção à regra do concurso, eles não dependem de concurso, a nomeação deles é livre. Mas a exoneração é livre, o que significa que eles são exceção à regra da estabilidade. A exoneração deles é livre, eles não gozam de estabilidade. A ideia é de que a estabilidade será adquirida somente pelos detentores de cargos públicos efetivos. Repito, cargos em comissão para funções de direção, chefia e assessoramento são cargos de livre nomeação e livre exoneração. É possível a estabilidade para os detentores de cargos públicos efetivos. Nesse caso, o detentor de cargo efetivo adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, desde que ele seja aprovado por uma avaliação especial de desempenho. Então, são 2 requisitos cumulativos. Ele deve ter 3 anos de exercício e a aprovação pela avaliação especial de desempenho por uma comissão especialmente designada para isso. 3 anos de exercício e mais a aprovação por uma avaliação especial de desempenho e ele, enfim, adquire a estabilidade. Tranquilo? Pessoal, após os 3 anos de exercício e após a aprovação por uma avaliação especial de desempenho, ele se torna estável, o que significa dizer que ele só pode perder o cargo nas hipóteses trazidas pelo texto constitucional. Que hipóteses são essas? Para começar, o artigo 41 diz que o servidor estável pode perder o cargo por meio de avaliação periódica de desempenho. Então, cuidado para não confundir com a especial. Eu comecei por ela de propósito, porque a avaliação especial a gente já conversou. É aquela avaliação que é feita para que o servidor possa vir a adquirir estabilidade. A avaliação periódica não. A avaliação periódica é feita depois que o servidor adquire estabilidade, periodicamente, para que ele possa manter a estabilidade, tá? Então, o servidor estável, ele pode perder o cargo mediante avaliação periódica de desempenho. Então, na prática, essa avaliação não foi regulamentada por lei, não existe. Mas na teoria, ele pode perder o cargo mediante avaliação periódica de desempenho. Ele também pode perder o cargo mediante processo administrativo em que se assegure a ampla defesa. Nem precisava dizer isso, porque a gente sabe que todo processo administrativo tem que assegurar ampla defesa, né? Nenhuma novidade. Mas a Constituição regulamenta que ele pode perder o cargo mediante um processo administrativo em que se assegure a ampla defesa. E também ele pode perder o cargo mediante sentença judicial, desde que se trate de uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Então, a sentença judicial com trânsito em julgado também pode ensejar a perda do cargo do servidor estável. Esse servidor estável pode perder o cargo mediante avaliação periódica de desempenho, por meio de processo administrativo em que se assegure a ampla defesa e mediante sentença judicial transitada em julgado. Além disso, a gente tem uma previsão no artigo 169 da Constituição. É porque, na verdade, essas são as 3 hipóteses regulamentadas no artigo 41, tá? Mas o artigo 169 da Constituição Federal regulamenta que o servidor estável pode perder o cargo por motivo de corte de gastos. Como é que funciona isso? A lei de responsabilidade fiscal, não interessa para a prova de vocês os percentuais lá,
mas ela define um limite de gasto com pessoal, que cada ente federativo tem que respeitar. O fato é, se o ente federativo extrapola o limite de gasto com pessoal, ele tem que cortar gasto. E cortar gasto aqui significa exonerar. Então, se esse ente federativo extrapolar o limite de gasto com pessoal, ele precisa cortar gastos. E esse corte de gastos se dará por meio de exoneração. A Constituição traz uma gradação a ser respeitada. E aí, ela diz o seguinte, nesse caso, se extrapolou o limite de gasto com pessoal, a primeira medida é exonerar os cargos em comissão, pelo menos 20%. Então, a primeira medida é exonerar pelo menos 20% dos cargos em comissão. Essa é a primeira medida. Extrapolou o limite de gasto com pessoal, primeiro, precisa exonerar 20% dos cargos comissionados. A ideia é de que a primeira medida será a exoneração dos cargos em comissão em pelo menos 20%. Resolveu? Ótimo. Não resolveu? Passa-se para a segunda medida, que será a exoneração de servidor público não estável. Então, a segunda medida vai ser a exoneração dos servidores públicos não estáveis. Exonerou os cargos em comissão, pelo menos 20%. Não resolveu. Vai ser feita a exoneração dos servidores públicos não estáveis. Se depois de tudo isso ainda estiver extrapolando o limite de gasto, aí vai exonerar os servidores estáveis. Sendo que aqui, se esse servidor estável for exonerado, ele tem duas garantias. A primeira garantia é a indenização. Esse servidor estável vai receber uma indenização que corresponde a uma remuneração dele para cada ano de serviço público prestado. Então, esse servidor estável vai receber uma indenização que deve corresponder a uma remuneração por ano de serviço público prestado. Se ele tinha 10 anos de serviço público, ele tem que receber 10 remunerações, e assim sucessivamente. Então, a ideia é de que ele vai receber um mês de remuneração por ano de serviço público que ele tinha prestado, como se fosse um FGTS, né? E também, esse servidor estável tem uma garantia de que o cargo dele vai ser extinto. Você vai dizer grande coisa, ele já está na rua, né? O que é que interessa se o cargo vai ser extinto ou não? É uma ameaça. Meu querido, você pode me mandar embora, mas você não pode colocar ninguém no meu lugar. Então, ele vai ter o cargo dele extinto. E não pode ser criado um outro cargo igual ou similar durante 4 anos. Então, vai ser feita a extinção do cargo e não se pode criar um cargo igual ou similar durante um período de 4 anos. Tranquilo? Ótimo. Então, a ideia é de que, nesses casos, esse servidor estável pode perder o cargo. É uma situação excepcional que, na prática, nunca aconteceu, mas, na teoria, vale a pena você anotar. Além disso, eu quero que você saiba. Outra coisa, estágio probatório e estabilidade são a mesma coisa, tá? O STF já pacificou o entendimento que mesmo que a lei diga que o estágio probatório dura 24 meses, é porque a lei está superada. Na verdade, o estágio probatório é o prazo para aquisição da estabilidade. Se a estabilidade hoje é adquirida após 3 anos, então o estágio probatório dura 3 anos, ou 36 meses. Não me interessa se a lei diz o contrário, o prazo de estágio probatório é o prazo para a aquisição da estabilidade, ok? Outra coisa importante, eu falei isso na aula passada, mas demissão e exoneração não são a mesma coisa. A demissão é a perda do cargo em caráter punitivo e a exoneração não é penalidade. Ele pode pedir exoneração, ele pode ser exonerado por corte de gastos, ele pode ser exonerado porque ele foi inapto no estágio probatório. Isso caiu no 25º exame. A inaptidão no estágio probatório gera exoneração, né? Beleza. Ele não adquire estabilidade, vai ser exonerado. Perfeito. Agora, alguns agentes públicos gozam de mais do que estabilidade, porque gozam de vitaliciedade. Para determinadas carreiras, a garantia é maior do que a garantia da estabilidade. Se prevê uma garantia de vitaliciedade. O que é a vitaliciedade? É uma garantia de que o sujeito só pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Então, o agente vitalício, ele só pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. A ideia da vitaliciedade é essa.
esse agente vitalício, ele não perde o cargo naquelas outras hipóteses de perda do cargo de servidor estável. Aquelas hipóteses de perda do cargo de servidor estável não se aplicam ao agente vitalício. O agente vitalício somente pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, tá? E aí, como é que faz para adquirir essa maravilha? Então, vamos lá. Para começar, a vitaliciedade, ela é adquirida pelos membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, tá? Então, se garante a vitaliciedade para membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O problema é que, na verdade, existem duas formas de ingresso nessas carreiras em geral. É possível que você ingresse, vamos dar um exemplo da carreira da magistratura. É possível que você ingresse na carreira da magistratura mediante concurso público. Exatamente. Você foi aprovado mediante concurso de provas ou de provas e títulos para juiz substituto, ingressou na carreira da magistratura como juiz substituto. Parabéns. Mas também é possível que você ingresse na carreira da magistratura sem nunca ter feito um concurso na vida. Foi eleito pelo 5º Constitucional. Então, nessas carreiras também é possível se ingressar mediante indicação política nos moldes da Constituição. A questão é, se você ingressar mediante concurso, a vitaliciedade será adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Se você ingressar mediante indicação política, a vitaliciedade será adquirida imediatamente no momento em que você entrar em exercício, tá? A ideia é de que 2 anos para aquele que ingressar mediante concurso e vitaliciedade imediata para aquele que ingressa mediante indicação política, na magistratura, no Tribunal de Contas e assim por diante. Ok? Beleza. Pessoal, com isso entendido, depois que é aprovado no concurso, o sujeito vai prover um cargo. Isso. Provimento significa ocupação. Estudar as hipóteses de provimento significa estudar as hipóteses de ocupação do cargo público. O raciocínio é que esse provimento, essa ocupação do cargo, se dá de 2 formas. Nós temos 2 grandes grupos, né? O provimento originário e o provimento derivado. O provimento originário, o nome já diz, é aquele primeiro provimento do sujeito na carreira. Mediante concurso público, ele ingressa na carreira de forma originária. Então, o provimento originário no serviço público é a nomeação. Ele é aprovado no concurso e aí ele vai prover o cargo originariamente por meio de nomeação. A ideia é que essa nomeação, ela será o provimento originário em cargo público. A ideia é de que, por meio da nomeação, ele vai prover o cargo público originariamente. Né? Nomeou o servidor, o cargo público estará provido de forma originária. Pessoal, saiu uma portaria de nomeação do candidato. Ele já é servidor? Não, de jeito nenhum. Depois que saiu a portaria de nomeação do candidato, ele ainda não é servidor. A ideia é de que o provimento do cargo se dá com a nomeação, mas a investidura no cargo se dá com a posse. Então, ele vai prover o cargo no momento que ele foi nomeado, mas ele só se investe na qualidade de servidor no momento que ele toma posse. Enquanto ele não tomar posse, ele não será servidor público, tá? Então, a ideia é de que o provimento no cargo se dá com a nomeação, mas a investidura no cargo se dará com a posse. A posse, ela é a forma de investidura. Ele se torna servidor no momento em que ele tomar posse. E, normalmente, aí eu vou para o âmbito federal, a Lei 8.112 regulamenta que o servidor nomeado terá 30 dias para tomar posse, senão a nomeação dele fica sem efeito. Ele pode tomar posse até mediante procuração específica, não tem problema. E ele tem que tomar posse em, no máximo, 30 dias. Se ele não tomar posse em 30 dias, o ato de nomeação fica sem efeito. A nomeação dele fica sem efeito caso ele não tome posse dentro desse prazo de 30 dias. Ele tem 30 dias para tomar posse, senão o ato de nomeação fica sem efeito, tá? Daí, como eu te falei, ele pode tomar posse até mediante procuração, desde que seja uma procuração específica. Depois que ele tomar posse, ele terá um prazo máximo de 15 dias para entrar em exercício
nas funções do cargo. Senão, ele será exonerado. Normalmente, as pessoas tomam posse e entram em exercício automaticamente. Tudo bem. Caso ele não queira entrar em exercício automaticamente, ele tem 15 dias para entrar em exercício. Se ele não entrar em exercício em 15 dias, ele vai ser exonerado. E, obviamente, o exercício não pode se dar mediante procuração, porque o exercício é personalíssimo do cargo. Então, ele pode tomar posse mediante procuração, mas o exercício não. O exercício é personalíssimo do cargo e ele não pode entrar em exercício se não for diretamente, pessoalmente, tá? Beleza. O provimento derivado, na verdade, são 6 espécies. Antes disso, eu quero que você entenda que, como o nome já diz, é autoexplicativo, o provimento derivado é aquele provimento que deriva, que decorre da existência de um provimento originário anterior. Então, a ideia é de que esse provimento derivado, ele deriva da existência de um provimento originário anterior na carreira. Ele ingressou na carreira originariamente e agora ele vai prover outros cargos na mesma carreira de forma derivada. A ideia é de que esse provimento derivado é o provimento que deriva da existência de um provimento originário anterior na carreira. É um provimento que decorre do fato de que existiu um provimento originário anterior naquela carreira, tá? Não existe provimento derivado entre carreiras. Tem uma súmula, que é a súmula vinculante número 43, que diz que é inconstitucional qualquer forma de provimento que permita ao servidor ingressar numa carreira para a qual ele não foi aprovado mediante concurso. Então, o provimento derivado, ele só pode acontecer naquela carreira que o sujeito já ingressou mediante concurso. Não existe provimento derivado entre carreiras. Ele não pode sair de uma carreira para outra por meio de provimento derivado. Então, a ideia é de que esse provimento derivado, ele tem que acontecer naquela carreira que o sujeito já havia ingressado mediante concurso público. O raciocínio é esse, tá? Não há provimento derivado entre carreiras. Não é possível o provimento derivado que permita ao servidor sair de uma carreira para outra sem concurso. Exemplo, vamos lá. A primeira hipótese de provimento derivado, são 6, né? A primeira é a promoção, que a gente chama de provimento derivado vertical. Vertical, porque o servidor vai ocupar cargos mais altos na carreira que ele ingressou. Então, por antiguidade e merecimento alternadamente, esse servidor vai prover cargos mais altos na carreira. Ele ingressa na carreira e depois ele vai provendo cargos mais altos na mesma carreira, por antiguidade e merecimento alternadamente. Ou seja, um servidor foi promovido por antiguidade, o próximo é por merecimento e assim sucessivamente. Então, imagine que o sujeito passou no concurso para técnico do TRT. Só um exemplo. Ele vai ingressar como técnico do TRT, terceira classe. Daí, por antiguidade e merecimento, ele se torna técnico do TRT, segunda classe. Depois, técnico do TRT, primeira classe. Daí, técnico do TRT, classe especial. Minha pergunta é, depois disso, ele pode ser promovido analista do TRT terceira classe? Sim ou não? De jeito nenhum. Pessoal, não é possível que por meio de provimento derivado, ele saia de uma carreira para outra carreira sem concurso. Isso aqui existia. A gente chamava de ascensão, né? Alguns estatutos ainda prevêem a ascensão. A ascensão que era sair do nível mais alto de uma carreira para o nível mais baixo da carreira subsequente. Ela não existe mais. Ainda que esteja prevista em lei, é inconstitucional, burla a regra do concurso, permitir que o sujeito saia de uma carreira e passe para uma outra carreira sem aprovação em concurso público. Então, o provimento derivado, ele só pode acontecer naquela carreira para a qual o sujeito foi aprovado mediante concurso. Então, a ideia é de que naquela carreira em que o sujeito foi aprovado mediante concurso, ele só pode ingressar. Aí ele ingressou mediante concurso, ele pode prover outros cargos de forma derivada. Então, a provimento derivado se dá na carreira. A promoção, como eu te falei, é o provimento derivado vertical. Por antiguidade e merecimento alternadamente, o sujeito pode ocupar cargos mais altos naquela carreira que ele já havia ingressado mediante concurso, tá?
Além da promoção, também é hipótese de provimento derivado, a readaptação. A readaptação ocorre quando o servidor sofre uma limitação na capacidade física ou mental. Então, o sujeito sofre uma limitação na capacidade física ou mental e, em virtude dessa limitação, ele vai ser readaptado em um outro cargo que tenha funções compatíveis com a limitação que ele sofreu. O sujeito era atendente, ficou surdo, aí vira digitador, né? Ele era digitador, ficou com ler, aí vira outra coisa. A ideia é de que nessa readaptação se coloca o servidor público em uma outra função no cargo dele, né, uma função na carreira dele, que seja compatível com a limitação que ele sofreu na capacidade física ou na capacidade mental. Então, se o sujeito sofre uma limitação na capacidade física ou mental, ele vai ser readaptado em um outro cargo na mesma carreira, sendo que esse outro cargo deve ter funções compatíveis com a limitação sofrida por ele, garantindo que essa readaptação vai gerar a ele a manutenção dos vencimentos. A equivalência dos vencimentos é uma garantia do servidor readaptado. Ele não pode sofrer uma alteração remuneratória em virtude da readaptação, tá? Ele é readaptado numa outra função, mas ele mantém a remuneração, os vencimentos da função que ele exercia anteriormente. Então, ele vai ser readaptado sempre que ele sofreu uma limitação na capacidade física ou mental que atrapalhar o exercício das funções do cargo. E aí, nesse caso, ele vai ser readaptado em um outro cargo que tenha funções compatíveis com a limitação que ele sofreu na capacidade física ou na capacidade mental. Tranquilo? Além da promoção, além da readaptação, nós temos a reversão. A reversão é a volta ao cargo público do servidor aposentado. A ideia da reversão é essa, é o retorno ao cargo público do servidor que estava aposentado. O exemplo clássico, que é o que costuma cair na sua prova, eu quero que você tome cuidado, se dá na aposentadoria por invalidez, né? Então, a junta médica declara a invalidez permanente do sujeito e ele é aposentado por invalidez. Os motivos que justificaram a aposentadoria foi a invalidez permanente. Nesse caso, a Lei 8.112 estabelece que a qualquer tempo, esse servidor aposentado por invalidez estará submetido à reanálise pela junta médica. Então, esse servidor aposentado por invalidez, ele vai estar sujeito à reanálise pela junta médica a qualquer tempo. E aí, se ele for declarado inválido, ele vai manter a aposentadoria. Se verificar que ele não está mais inválido, ele reverte, né? Então, reverte ao exercício da função, porque cessaram os motivos que justificou a aposentadoria dele. Cessados os motivos que justificaram a aposentadoria, ele reverte ao exercício da função. Tome cuidado, porque a Lei 8.112 diz que a reversão só pode se dar até os 70 anos. Na verdade, hoje, com a Lei Complementar 152, a gente sabe que a reversão pode acontecer até os 75 anos de idade. Por quê? Hoje, 75 anos de idade é a idade da aposentadoria compulsória. Então, a Lei 8.112 fala que a reversão ocorre até os 70, porque nessa lei se trata da aposentadoria compulsória aos 70. Mas hoje a gente sabe que para todos os servidores públicos estatutários, a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade. Então, após os 75 anos de idade, ele não pode mais reverter, tá? Por fim, nós temos reintegração, recondução e aproveitamento. Então, além da promoção, readaptação e reversão, nós temos reintegração, recondução e aproveitamento, que são formas de provimento derivado exclusivas de servidores públicos estáveis. Aqueles servidores que já adquiriram estabilidade podem ser reintegrados, reconduzidos ou aproveitados. Então, a gente vai conversar um por um. Reintegração, recondução e aproveitamento. Agora, eu quero só que você já saiba que são formas de provimento derivado exclusivas de servidores públicos que já adquiriram estabilidade. Somente os servidores estáveis podem se submeter à reintegração, recondução e aproveitamento. Tá bom?